Olá, seja muito bem-vindo a um episódio especial, um episódio rubro-negro do Campeonato Brasileiro, não, da Copa do Brasil. 99 milhões de reais em jogo. Como assim, Azevedo? Eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Para isso, eu peço o seu like, se você está curtindo pelo YouTube. Comenta, compartilha, é o primeiro duelo da quinta fase da Copa do Brasil, a fase anterior às oitavas, Flamengo e Vitória no Maracanã. E eu peço muito que você se inscreva no nosso canal se você é novo. E olha aqui, ó, QR Code que pinta no cantinho na tela é o nosso aplicativo, porque aqui tem muita informação, muita notícia e tudo na palma da sua mão. Eduardo Gerac já convoca o nosso camisa 10 Flash Score pelo seguinte, Edu, quando eu digo que tem 99 milhões, 250 mil reais, não posso esquecer desse trocado no final, em jogo, porque é o prêmio do campeão. Somando a partir dessa fase aqui, se bater campeão, leva essa quantia. E também o título da Copa do Brasil, obviamente, e a vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Ou seja, de hoje, Flamengo e Vitória até a final, você com 9 jogos ganha essa fortuna, se for campeão, a vaga na Libertadores ano que vem, o título. Nada mal, hein, Edu? Tudo bem? Tudo bem, sim, nada mal mesmo, né, Fábio? Um abraço a você, a todas e a todos que nos acompanham aqui nesse pré-jogo da Flash Score. Não, sem dúvida, a Copa do Brasil, além, claro, né, de ser um título importante aqui no nosso cenário nacional, né, para os times que conseguem levantar o caneco, tem também ajudado demais a questão financeira dos clubes, né? Tudo bem que o Flamengo, no caso que vamos discutir hoje, já está com os cofres cheios faz tempo, mas dinheiro é sempre dinheiro, né? No futebol, tanto brasileiro quanto mundial, claro, é uma cifra realmente muito importante. Para outros times, então, acaba quase resolvendo aí pelo menos metade do ano, metade da temporada. Sem dúvida alguma, é uma cifra importante, sim, Fábio. Muito, muito bem lembrado sobre essa questão aí da grana, né, da Copa do Brasil. E aí, lembrando que, avançando nessa fase para as oitavas, são 2 milhões. O 99,250 é no acumulado para bater Exato, campeão. exato. É. O vice-campeão, e é uma outra novidade que é importante a gente chamar a atenção, fatura só 37 milhões, que é dinheiro à beça também, Claro. mas é uma novidade é que vai para a pré-fase de grupos, né? Isso. A partir dessa edição, o segundo colocado, o vice-campeão, vai para a pré-fase de grupos, ou seja, chegar à final, e é final única nesse modelo também, você, em 8 jogos, já garante vaga na Libertadores, ou diretamente no grupo, ou naquela pré-fase, nas anteriores, Edu. Exato, É bom exatamente. negócio, literalmente, porque, por exemplo, a Sul-Americana, que poderia ser um caminho mais rápido, ela leva pelo menos 13 jogos, somando fase de grupos, mata-mata, até bater campeão, porque só o campeão da Sul-Americana. É muito mais negócio jogar a Copa do Brasil com afinco, né? Não, exato. E a Sul-Americana, esse ano especificamente, também está bem complicada, né? Tem vários times de camisa, né? Na Sul-Americana não vai ser um caminho tão fácil, não, até a decisão. Agora, falando especificamente dessa fase da Copa do Brasil, né? Lembrando que o segundo jogo também, teremos hoje o Flamengo recebendo o Vitória. O segundo jogo, né, dessa quinta fase é só lá no meados de maio, né? O jogo do Flamengo, por exemplo, está marcado para 14 de maio. Porque semana que vem voltamos para as competições aqui da Comebol, né? Ou seja, Sul-Americana ou Libertadores para quem estiver nessas competições. Agora, o Flamengo hoje, né, Fábio, tudo indica, depois de ter decolado definitivamente no Campeonato Brasileiro, né? E a partida do último final de semana contra o Bahia mostra muito bem isso. Hoje deve ter aí um time praticamente reserva, podemos dizer assim, ou um time misto, enfim. É que o Flamengo tem um elenco muito bom, né? Falar de time reserva é meio pesado para esse time do Flamengo, mas enfim, essa deve ser a tendência, né? Lembrando que a gente tem contra o Bahia, né? Essa aí, esse mapa que a gente está vendo na tela foi a posição média dos jogadores do Flamengo nessa partida contra o Bahia. Do lado direito, o gol, né? Um dos gols do Flamengo foi um gol muito bonito. Todo o time quase participou, né? A jogada começa lá atrás, vai para o lado esquerdo e aí lá na frente acaba saindo o gol do Flamengo. E o que chama atenção, né, nesse time do Flamengo, claro, a gente vê ali o Paquetá, né, com o número 20, o Paquetá que também participa do gol, mas é o Pedro jogando atrás, né? O Pedro não sendo aquele homem de referência, o Pedro jogando um pouco mais
atrás ali do Arrascaeta, né? O Arrascaeta que joga ali com a camisa 14, né? Tá jogou nesse, só um detalhe, né, Edu? Ele jogou nesse domingo para homenagear o Oscar Schmidt. Exato. Inclusive, na comemoração desse gol dele, Arrascaeta, ele tira a camisa, mostra o número 14, foi um número até que o Arrascaeta, quando chegou, o Flamengo usou, né? Mas hoje ele é o 10. Aí ele pega a bola, faz uma cesta de 3 e o árbitro, de forma inábil, porque podia passar batido, deu cartão amarelo para o Arrascaeta. Mas a regra diz, não pode tirar a camisa. Gente, ele tirou a camisa para uma homenagem lindíssima que rodou o mundo, né? O árbitro constrangido até, né? Deu o cartão amarelo para. Mas ele tinha que. Eu, se sou o árbitro, falo assim, ó, ia dar, mas não. Pô, mostra pro mundo que, cara, é muito além do futebol esse tipo de situação. Mas, enfim, a Arrascaeta fez o gol, botou o Flamengo na frente. O Paquetá fez uma partida também fantástica, se machucou, tá fora do jogo de hoje, né? Desfalca o time por 10 dias. Agora, o Flamengo tem um repertório fantástico. Você falou, vai botar o time em reserva. Cara, a tendência de time Rossi, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, que tá voltando à equipe, ou Saúl, que voltou nesse jogo, De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha, ou Wallace e Bruno Henrique. Amigo, se você pegar esse time aqui e encaixar em 15, 16 times da Série A, esse aqui é um time titular. E 16 times da Série A, impressionante. É time para disputar o G4 fácil. Para brigar com o Flamengo titular. Exatamente. Então, o que chama muito a atenção desse gol é isso, né? Por exemplo, os zagueiros do Flamengo voltando, como era lá com o Felipe Luiz, voltando a ser os primeiros armadores do time, né? Tudo começa ali com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira. Nessa jogada do gol até passou pelo Varela lá do lado direito, aí ela vai para o lado esquerdo, Alexandro, o Arrasca, né? O Paquetá participa também, a bola volta pro Arrasca e o Pedro que dá o passe ali, a assistência pro Arrascaeta fazer o gol do Flamengo, né? Esse foi um dos gols do Flamengo contra o Bahia. E na posição média fica muito claro, né? Como o Paquetá, Pedro e Arrascaeta, né? O número 20, o número 9 e o número 14 nesse jogo. Circulam, né? Exatamente, ele circula ali pelo corredor central e aí, claro, pelos lados, né? O Plata jogando pelo lado direito aí no caso, né, com a 19, e o Samuel Lino com a 16 mais aberto ali pelo lado esquerdo, né? Ou seja, o Flamengo tem muito volume ofensivo pelo meio e também, claro, quando precisa essas dobradinhas, né, pelas laterais do campo. No caso do lado esquerdo, o Alexandro passando ali junto com o Samuel Lino e do lado direito o Plata passando junto ali com o Varela. Então, realmente, tudo bem que o Flamengo hoje não vai jogar com essas peças, mas o desenho tático do Leonardo Jardim não deve mudar muito, né? E claro, como você já disse, né, Fábio, a expectativa aí da volta do Jorginho, né? Claro que ele é uma peça muito importante aí nesse meio-campo do Flamengo, e com a volta do Jorginho aí fica essa discussão positiva, essa dúvida boa aí para o Leonardo Jardim, porque o Everton Araújo está jogando muito bem também, né? Aí, claro, ele vai ter 3 peças para montar o meio-campo ali. De 3 peças, ele vai ter que escolher 2, né? Muito provavelmente, porque o Arrascaeta também, já decolando esse ano, não sai desse time, né? Mas a questão do Arrascaeta é minutagem, né? Você vai dosando os principais jogadores. Mas ele, assim, uma coisa que é curiosa do Leonardo Jardim, para quem não está acompanhando o trabalho do Flamengo, ele não tira os caras do jogo, ele tira do time titular. Exato. E aí ele bota no banco a Arrascaeta, bota o Varela, coloca o Pedro. Aí no segundo tempo ele fala assim, cara, vamos dar uma trocada? Aí vem Pedro, Arrascaeta, vem todo mundo pro jogo, artilharia pesada. O Vitória é que sofre, né? Porque o técnico Jair Ventura vai com a sua força máxima, ele não pode se dar ao luxo de poupar, né? É diferente do técnico Leonardo Jardim, que está em 2 frentes, em 3, né? Se a gente somar, inclusive, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, né? O brasileiro, o Flamengo está colando ali na luta contra o Palmeiras. Domingo ele tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro fora de casa. Então ele pode se dar ao luxo de dosar, Edu. Exatamente, sem dúvida alguma. Tem um outro mapa também, né? Especificamente do Paquetá. São os passes. Esse mapa é legal demais, hein? É mais visual isso aqui, que não dá para contar setinha por setinha. Eu achei que você ia contar as setinhas, as participações. Mas é impressionante, as setas verdes, né? A quantidade de passes certos que o Paquetá dá no jogo. E para frente, né? Exatamente, tudo para frente quase. Os vermelhos são os errados. E aí o que mais chama atenção é isso, né? O Paquetá participando
do jogo em todos os setores do campo, né? Lado esquerdo, central, lado direito. Então, hoje, vamos ver se o Jorginho, né, vai pegar essa missão aí do Paquetá. O Paquetá jogando muito mais presente no campo de ataque, né? A gente vê do lado direito aí da tela, para quem está olhando de frente para a tela, claro, e o lado esquerdo tem menos passes aí do Paquetá. O Paquetá realmente sendo uma figura importante, né? Ele chegou, deu uma oscilada tal, mas realmente está atuando muito bem o Paquetá nessas últimas partidas pelo Flamengo. E do lado direito, o volume ofensivo do Flamengo, né? A quantidade de chutes dadas ao gol, a quantidade de chutes dada ao gol do Bahia, né? Nessa partida do último final de semana. As bolinhas brancas são chutes que foram no gol, as cinzas foram chutes que foram para fora. E as duas bolas vermelhas, ali a bola mesmo, são os 2 gols do Flamengo contra o Bahia, ali já da entrada da pequena área, né? Ou seja, realmente o volume ofensivo do Flamengo tá chamando muito atenção, né? O Leandro Jardim conseguiu montar um time muito móvel, vamos dizer assim, né? Com muita mobilidade ali do meio para frente, e isso está sendo muito complicado para os adversários, né? Que realmente ficam sem saber quem marcar direito e tal. O Flamengo realmente muito bem nessas últimas partidas. Agora, contudo, entretanto, todavia, tem do outro lado o Vitória, né? O Vitória, que por incrível que pareça, né? Assim, do ponto de vista defensivo, vem fazendo boas partidas, Fábio. A gente tem também aí os números, eu pensei vários números defensivos do Vitória, né? O Vitória que, por exemplo, claro, esses números são do Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Brasil, para esses grandes times, está começando agora, né? Ou seja, o Vitória no Brasileiro, 5 jogos sem tomar gols já, ou seja, é o primeiro do ranking em termos de baliza zero, né? O Vitória que sofreu 14 gols, sendo que as melhores defesas da competição até aqui, Palmeiras e Flamengo, sofreram 10. E tudo bem, se a gente lembrar que lá no começo do Campeonato Brasileiro o Vitória tomou uma goleada aqui em São Paulo do Palmeiras por 5-1, né, que foi uma noite ali que realmente não deu nada certo para a equipe do Jair Ventura. Ou seja, foi uma surpresa, inclusive, né? Exatamente, foi a segunda rodada, se não me falha a memória agora. Ou seja, essa defesa do Vitória não está tão mal assim na fita, até comparando com o Palmeiras e com o Flamengo, né? Agora, o Vitória já tomou nesse Campeonato Brasileiro contra 45 chutes. Ele é o 4º do ranking. Ou seja, ele está, vamos dizer, permitindo, né, muitas finalizações dos adversários, só que a maior parte dessas finalizações é de fora da área. Tanto que o Vitória já tomou 6 gols de fora da área. É o primeiro do ranking, é o time que mais tomou gols de fora da área no Campeonato Brasileiro até aqui. Ou seja, dá para entender o seguinte, né, com esses números, que o Vitória está sendo muito efetivo em fechar a sua casinha, ou seja, em proteger a sua área, só que realmente de fora da área ainda falta um ajuste fino aí para a equipe do Jair Ventura tomar menos gols, né, nos jogos que está atuando, seja Copa do Brasil, seja Campeonato Brasileiro. E aí, o problema do Vitória tem sido, claro, o poderio ofensivo, né? O Flamengo tem um poderio ofensivo gigante, como a gente discutiu, mas o Vitória que só marcou 11 gols. É o 17º ataque do Campeonato Brasileiro até aqui. Então, assim, Mas podemos destacar, Edu, que vem de 3 jogos sem perder, né? Exato. Empatou com a Chape fora, venceu o São Paulo em casa por 2-0, baliza 0, como você destacou, empatou em casa com o Corinthians num jogo horroroso, sim, baliza 0 também, mas é o Vitória que hoje, no Campeonato Brasileiro, é o 11º colocado, tá ali no meio da tabela, 3 pontos acima do Z4, sim, mas, cara, tá brigando ali no meio da tabela, que para o torcedor do Vitória vai ser uma posição honrosa, né? O time tá ali, não vai sofrer risco de rebaixamento. O Jair Ventura, que no ano passado, na última rodada, salvou o time, agora só que a missão é outra. E aí eu quero entender, e estarei no Maracanã contando essa história aqui na Flash Score, o posicionamento, porque o jogo decisivo é no Barradão, é em casa. Vai jogar fechadinho, vai tentar segurar o Flamengo, achar uma bola. Essa vai ser a expectativa, né? A tendência é essa, mas vamos ver se o jogo permite isso. Lembrando que no Campeonato Brasileiro eles já jogaram no Barradão, né? Foi 2-1 para o Flamengo de virada. O Vitória saiu na frente, até teve chances de ampliar, acabou não conseguindo. O Flamengo virou no segundo tempo.
Bom, vamos ver o que espera esse confronto, lembrando que na rodada que começou ontem, 2 visitantes venceram. Corinthians, fora de casa, bateu o Barra de Santa Catarina por 1-0 e o Vasco, Paysandu por 2-0. No mais, os mandantes, Botafogo venceu a Chape por 1-0, São Paulo venceu o Juventude por 1-0, perdeu até um pênalti com o Caleri, e também a equipe do Grêmio, que bateu o Confiança por 2-0. Hoje dá visitante ou dá mandante? Não tivemos ainda empate, mas a gente vai conferir tudo hoje lá no Maraca. É isso, Edu, fechamos? Fechamos sim, Fábio. Forte abraço, meu amigo, até a próxima. Então, até a Grande próxima. abraço. Um jogo lá para você. Muito obrigado. E olha, será que o Pedro entra em campo hoje? É mais um jogo para mostrar ao Ancelotti que ele quer ir para a Copa. Tudo isso e muito mais você acompanha direto do Maraca com a minha narração. Muito obrigado pelo seu carinho. Não esquece, ó, QR Code pintou aqui no cantinho na tela para você baixar e ter muita informação na palma da sua mão do aplicativo Flash Score. Grande abraço, excelente quarta-feira e aqui você sabe, na Flash Score, você lê o jogo como ninguém.